Então vamos lá. Paraxá Vaishilach, que é a paraxá muito bonita, por sinal. As igrejas usam muito essa paraxá. Teve um processo que as igrejas fizeram há muitos anos, chamado Encontro com Deus. Não sei se você chegou a conhecer, Alessandra, esse trabalho, o Encontro com Deus. Já Chegou, ouvi já ouviu sobre. falar? Nesse trabalho Encontro com Deus, eles usavam essa passagem de Jacó, no Val de Jaboque, para fazer a cura interior, né? Para fazer cura interior e cura da alma, né? Que aqui é o encontro dele, que ele vai ter com o irmão. E até postei hoje o versículo onde ele fala, pede para Deus proteger do irmão, né? Você vê na Bíblia que os grandes adversários eram familiares, né? Nós vemos aí o caso de Noé, nós vemos o caso de José, nós vemos aí o caso também de Davi, depois outros casos que se seguem, os familiares aí se levantando contra. E aqui no caso, é o próprio Jacó que toda a situação que foi criada e que ele acabou sendo ameaçado de morte. Mas essa paraxá, Vaishilá, significa enviou, e refere-se a Jacó, quando envia os Melahim, né? Melahim, que pode ser traduzido como anjos, né? Mas nesse caso aqui são mensageiros. Então é muito importante nós. É a mesma palavra de anjos para mensageiros, mas o contexto, claro que Jacó não tinha esse poder de enviar anjos, né? Então ele enviou mensageiros a Esaú. Então, nessa paraxá, nós vamos ver o reencontro tenso entre Jacó e Esaú, né, Jacó e Esaú. Vamos ver a luta misteriosa com um homem, um anjo, ou o próprio Jacó, né? Aí há muitas interpretações, e nós vamos falar sobre isso. A mudança do nome de Jacó para Israel, que aconteceu também nessa paraxá. A história de Diná, e o episódio em Shechem, né, Diná, que é a única filha mulher de Jacó, né, de todos os filhos ele só teve Diná. O retorno a Betel, que aconteceu, a morte de Raquel e de Isaac. E termina, né, a paraxá com a genealogia de Esaú. Então, o tema central dessa paraxá é a transformação da alma pela luta e pelo confronto, pela responsabilidade. Então, vai falar sobre o amadurecimento de dentro para fora, o amadurecimento da alma, o amadurecimento do ser que é Jacó, que precisa passar por essa transformação, precisa passar por essa edificação interna. A Paraxá, ela começa no capítulo 32, vai até o capítulo 36, né? 32 ao 36, e o encontro de Jacó com Esaú, ele é cercado de medo, de estratégia e de oração. Então, Yaakov, quando ele, em Gênesis 32, verso 4, nós vemos aqui que ele envia os mensageiros adiante. 32, 4. Gênesis 32, verso 4. E enviou Iacove, Jacó, à sua frente, a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, ao campo de Edom. Então, ele envia mensageiros ao campo, né? A palavra aqui enviar, que é shalar, né? Que vem aí da raiz da palavra shalar, que significa enviar.
soltar, liberar. Então, Yaakov enviou os mensageiros para quê? Para aplacar a ira do irmão, para saber qual seria a reação do irmão. Imagina, fazia 20 anos, desde a saída dele da casa dos pais, o tempo que ele viveu em Padarã, que ele viveu lá na casa do tio de Labão, e agora Deus manda ele voltar e ele vai ter que se encontrar com o irmão. Então, ele usa uma estratégia. Qual é a estratégia? Encontrar com o irmão através dos mensageiros. Ele manda alguém na frente para saber qual seria a reação. Oi, Gabriela. É que então Yaakov mandou os Mensageiro. mensageiros para tipo testar Jacó. Para testar e para saber qual seria a reação. Então, qual é a lição que o texto está nos ensinando aqui? Que mesmo Deus dizendo para você fazer alguma coisa, é importante que antes de fazer, você tenha o quê? Uma estratégia. Veja, se Jacó fosse emocionado, se Jacó fosse alguém, como eu disse hoje na live, com o seu primeiro nível de alma abalado, pessoa emocionada, a pessoa que é atirada, a pessoa que não está nem aí, não tem estratégia, e ia logo encontrar com o irmão. Ah, Deus mandou, eu vou encontrar com o irmão. Só que ele correria um risco. Qual risco? O risco do irmão cumprir o que ele havia dito, que ia matar ele. Ah, Marcelo, mas passou 20 anos. Você deve conhecer alguém que passou muito tempo e a pessoa continua com o mesmo ódio. A pessoa continua com a mesma raiva. Quando a pessoa fala, espuma a boca. E nós temos que trabalhar isso. O tempo não aplaca a ira. Muitas pessoas acreditam que o tempo vai aplacar a ira, mas o tempo não aplaca a ira. O tempo pode piorar a situação, se nisso não for trabalhado. Quando isso é trabalhado, e você percebe quando a pessoa não está trabalhando isso, é da maneira como a pessoa fala. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você fala da situação regressa, da situação que aconteceu, e aquele sentimento do que aconteceu volta com força, significa que não houve ainda um trabalho de perdão. Então, é importante a estratégia para que você consiga fazer aquilo que Deus mandou. Então, a primeira estratégia de Jacó, que nós vemos aqui, ele envia presentes para Esaú. E se você observar a lista de presentes e lembrar como ele saiu da casa dos pais com apenas uma trouxa de roupas, nós podemos imaginar, não foi nem uma mala de roupa, foi uma trouxa de roupas, porque não havia nem mala naquela época, né? Então, era uma trouxa de roupas e a esperança de ser recebido pelo tio. Darzi, shalom, boa noite. Shalom, boa noite. Me Achei que você não, atrasei feio. eu achei que você Shalom, não Shalom, ia, boa noite, boa shalom, noite. Darzi. achei que você não ia chegar. Shalom, shalom. Estávamos sentindo Saudade sua desse falta. povo aí. Semana passada esse povo estava sumido. Todo mundo sumido, né? É. Uhum. Agora, Principalmente, hoje, quem sumiu um pouco foi eu. principalmente o professor, né, que sumiu, né? Eu também, até o professor. Meu Deus. O professor sumiu. Mas eu voltei, eu estou aqui, firme e forte. Nós estamos Vou falando aqui da encostar minha primeira. porta direita aqui, senão vai ficar barulho. Tudo bem. Então, a primeira estratégia foi ele enviar presentes. Os presentes aplacam a ira. Os presentes, eles aplacam a ira. É claro que depende qual ira, porque a Bíblia diz que a mulher traída, nem com 1.000 presentes, a ira é aplacada. Me veio à mente agora o que Provérbio fala, que a mulher que foi traída não adianta despejar um caminhão de presentes que não vai resolver o problema. Então,
Mas, em outras situações, o presente ele vai abrir um caminho. Então, há um poder no presente. Então, muitas vezes, quando alguém. Nós não podemos imaginar o presente apenas como um objeto que você compra na loja e manda entregar, né? O segredo do presente é que a pessoa lembrou de você. Então, eu tenho isso em mente, que é o quê? Quando alguém te dá um presente, significa o quê? Que aquele momento a pessoa lembrou de você. Independente de qual foi o presente. Poxa, a pessoa parou e pensou, eu vou comprar alguma coisa, né? Quando alguém vai passear e volta e traz algo para você, olha, eu trouxe isso aqui para você. Como tivemos uns amigos que foram para o Canadá e quando eles voltaram, eles nos trouxeram presentes, coisa simples, mas aquilo ali é um sinal do quê? Olha, eu lembrei de você quando eu estava lá. Eu lembrei, então eu quis comprar alguma coisa. Não entendi. Apreço que a pessoa tem, né, professor? O Ele apreço. é o próprio presente. É saber que aquele momento a pessoa parou e pensou em você. A pessoa pensou em você e comprou presente, né? Então, o presente, ele é uma grande chave para abrir o caminho, para aplacar a ira, para abrir o caminho realmente para resolver a situação. Então, o primeiro passo foi o presente. A segunda estratégia que Jacó usou foi realmente a espiritualidade, a oração. Então, não adianta eu querer resolver um problema sem que haja um contato espiritual. Então, Deus já está lá vendo a pessoa, Deus já está lá, Deus já sabe como a pessoa vai reagir, então eu preciso me conectar a Deus para Ele preparar o ambiente, preparar todo o ambiente, preparar a pessoa, as pessoas que vão estar perto, para que contribuam para a resolução daquele problema. Muitas vezes, quando nós queremos resolver o problema, e dependendo das pessoas que estão perto, acabam atrapalhando a solução do problema, né? Tem os isqueirinhos de Satanás, né? Aquelas pessoas que quer ver o circo pegar fogo, então a pessoa não vai querer a solução do problema, ela quer realmente que haja briga, e há aquelas pessoas que são os apaziguadores, que deveria ser todos aqueles que creem na palavra de Deus, deveriam ser aquelas pessoas que querem apaziguar, que querem trazer a união, a comunhão, querem fazer as coisas se resolverem. Então, a segunda estratégia de Jacó foi a oração. E a terceira estratégia foi a preparação para a guerra, ou seja, a responsabilidade. É claro que ele se preparou para a paz, mas ele também foi precavido para a guerra. Ele foi com bastante pessoas, ele se preparou para o pior. Então, eu sempre digo o seguinte: tudo que você vai fazer, você precisa desenhar o pior cenário. Espera aí, se tudo der errado, o que é que eu vou fazer? Então, é importante você ter a visão se tudo der errado. E se nada do que eu estou imaginando acontecer, qual vai ser o caminho que eu vou tomar? Né? E mesmo você desenhando o pior cenário e tendo uma saída, pode ser também que essa saída não se resolva. E aí nós contamos com quem? Contamos com Deus, contamos com a providência divina. Mas você não deixou de planejar, você não deixou de construir o cenário, você não deixou de pensar, você não deixou de agir, você não deixou de dar o passo, você não permitiu que o medo travasse a sua vida, você executou. Veja, Jacó estava preparado para a guerra. Jacó estava preparado para um enfrentamento. Então, muitas vezes, nós somos simplistas, né? A Bíblia diz que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ou seja, nós não temos que entrar nas situações sendo simplórios, confiando em todo mundo, acreditando que vai dar tudo certo. Não, nós temos que ser simples como a pomba, mas temos que ter a prudência da serpente. Oi, Gabriela.
Gabriela, com seu cabelo novo. Você viu que ela tá com o cabelo novo? Engasguei aqui. É, que você falou de sempre pensar o lado ruim das coisas. Por isso Não, eu não que falei isso. sempre pensar o que pode dar errado. Falei errado. Ah, tá certo, isso. É, por isso que não se deve ser muito pessimista nem muito otimista, porque que as pessoas que são muito otimistas acabam se decepcionando, e as pessoas que são muito pessimistas acabam se impressionando. Nossa, repete aí. E as pessoas que são muito otimistas acabam se decepcionando, e as pessoas que são muito pessimistas acabam se impressionando. Muito bem, é exatamente isso. Perfeito. Se você é uma pessoa muito otimista, você pode confundir otimismo com irresponsabilidade. Se você é uma pessoa pessimista, você pode confundir o seu pessimismo com medo. Então, eu não posso ser uma pessoa exatamente muito simplória e acreditar que vai dar tudo certo. Mas também eu não posso ser uma pessoa que acha que o mundo está contra mim. Infelizmente, existem pessoas que pensam dessa forma. Existem pessoas que pensam que o mundo está contra ela. A pessoa está sempre falando sobre teoria da conspiração, né? Ela acha que existem câmeras filmando ela para as coisas darem errado. Eu lembro que um rapaz da igreja certa vez me procurou e ele disse: Pastor, eu não aguento todo mundo falando mal de mim na internet e inventando as coisas ao meu respeito e tal, isso e aquilo. E aí eu olhei para ele e falei assim: Olha, deixa eu ver a sua rede social. E ele tinha lá poucos seguidores. Eu falei: Ninguém está preocupado com você. É você que está criando esses inimigos. Esses inimigos não existem. As pessoas estão vivendo a vida delas. É você que está criando os próprios inimigos. Então, nós não temos que ser pessimistas ao ponto de achar que o mundo está contra nós e que tudo que acontece é para nos desfavorecer. É aquela pessoa que acorda de manhã, está chovendo, a pessoa olha e fala: tá vendo? Tudo para atrapalhar eu, tudo para atrapalhar minha vida. Essa chuva vai atrapalhar agora. Como é que eu vou trabalhar? E porque vai molhar tudo os meus pés e vai dar tudo errado. E o dia que tá sol, tá vendo? Esse sol para queimar minha cabeça e eu vou ter que passar protetor. Quer dizer, nunca tá bom, nunca as coisas estão positivas. Então é importante a gente saber dosar, como a frase que a Gabriela disse aí, muito bonita. Gostei muito aí da frase. Qual é a lição espiritual que nós tiramos disso? Que Vou nós até temos. anotar o que a Gabriela falou. Eu perdi o final. Ah, repete, consegue repetir, Gabriela? Consigo. Opa, não com a boca Não se cheia, deve né? ser muito otimista, Espera aí, repete, porque fala, Pode se decepcionar, né? abre bem a boca para falar. não se deve ser muito otimista para que as pessoas otimistas se decepcionam e as pessoas pessimistas acabam se impressionando. Impressionante. O Isso, risco do impressionante. otimista e o risco do pessimista. Então, qual a lição espiritual que nós temos aqui nessa passagem da preparação de Jacó para encontrar com o irmão Esaú? Que resolver conflitos exige maturidade em múltiplas dimensões. Então, é importante que, se eu quero resolver um conflito, eu tenho que saber que o conflito envolve o emocional, envolve o espiritual, envolve o físico. O conflito não é uma coisa só. O conflito não é apenas um problema, né? Muitas vezes a pessoa tá com um problema e aquele problema, para ser resolvido, precisa se avaliar o que está de pano de fundo daquele problema, o que está por trás daquele problema. Então, eu disse na live de ontem, se eu não me engano, que eu falei sobre as questões emocionais que envolvem as questões financeiras, que muitas vezes o problema da pessoa não é que ela não sabe controlar as contas,
O problema da pessoa não é que ela não tem uma planilha para anotar as contas. O problema da pessoa não é que ela não sabe como fazer cálculos. O problema está por trás, que é o problema na alma, que é muitas vezes uma carência, uma necessidade emocional, uma necessidade psicológica, um trauma de infância. Então, muitas vezes, as questões precisam ser resolvidas, os conflitos para serem resolvidos precisam ser olhados não só no campo do problema. Então, muitas vezes, quando você olha só para o problema isolado, você não consegue ver solução. Existe um leque maior que envolve aquele problema. Existe um leque emocional, existe uma vertente emocional, uma vertente espiritual. Então, tudo está relacionado. O emocional, o espiritual e o físico. Está entrelaçado as três coisas. Então, é muito importante. A oração, aqui no capítulo 32, no verso 11, a oração que Jacó faz, que eu até já citei, né? Mas eu vou olhar aqui no texto, 32, verso 11. Está aqui, ó. 32, verso 11. Sinto-me pequeno para todas as misericórdias e toda a verdade que fizeste com teu servo, que com minha vara passei o Jordão. E agora dividi-me em dois acampamentos. Ou seja, Jacó está falando sobre dividir em dois grupos para que, se um grupo for pego, ele não seja destruído. Então, veja como que ele é estrategista. Em outro ponto, ele fala sobre a questão da proteção, né, aqui no verso 12. Ó. Livra-me, rogo, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, talvez venha e me fira, mãe com filhos, ou seja, ele temia pela sua vida e temia pela vida da sua família. Então veja que tudo isso que nós estamos falando, toda a estratégia, ele está sendo uma pessoa simples como a pomba, mas ele está sendo prudente. Ele não está contando que aquela pessoa, que é o seu irmão, vai se comportar bem. Então, ele está sendo prudente. Muitas vezes, quantas vezes eu errei na minha vida porque eu simplesmente fechei os olhos para todas as coisas e acreditei na pessoa e simplesmente não é uma pessoa de Deus e tal, e me frustrei. Por quê? Porque não olhei o outro lado da prudência. Essa pessoa pode realmente estar fingindo, essa pessoa pode realmente não estar tendo o comportamento que parece ter. E depois, quando passa a situação, você vai avaliar, você vai relembrar a história e você vai perceber todos os sinais que Deus deu. Olha, nessa situação ele fez tal coisa, ali eu já estava te mostrando, nessa outra pessoa veio falar com você, ali eu já estava mostrando que essa pessoa não era aquilo que parecia ser. Então, você deu de ombros, você não prestou atenção nos sinais que eu dei, e por isso aconteceu da forma que aconteceu. Então, é importante toda essa estrutura que Jacó está criando para proteger a si e a sua família de um possível ataque de Esaú. Jacó, ele reconhece a sua fragilidade. A oração é honesta e profunda. Jacó, ele faz uma oração honesta e profunda. Depois nós vemos aqui a questão da luta dele, de Jacó, com o anjo e a transformação de Jacob. No capítulo 32, verso 25, capítulo... Professor, Oi, essa parte que o senhor falou aí agora,
do Jacó, ele separou, né, dividiu em duas a família dele, dividiu em duas partes, Isso, por precaução. isso, Isso aí foi ele se prevenir, né? Porque ele acreditava no que Deus faria com ele, isso ele sabia. Mas ele também não confiava no irmão, porque ele sabia da história do irmão. Mas eu estou ex- falando, comentando isso agora, eu não levantei a mãozinha porque eu não consigo achar a mãozinha aqui no computador. não, tá Ainda como tranquilo. é que... Mas a gente tendo esse comportamento hoje, o que as pessoas viram para a gente e falam? Por exemplo, eu tenho algumas situações em família que já aconteceram inúmeras vezes, não adianta ficar numerando, né? E quando tem alguma coisa, eu digo, é melhor eu me prevenir, porque quem fez sempre pode fazer de novo. Aí a pessoa disse, mas você não confia em Deus? Eu falei, não, confiar em Deus é uma coisa. Viver a vida real aqui, cara a cara, é outra história. E Exato. sempre tem essa... Agora, o senhor falando aí, me lembra isso, assim, uma coisa que a gente vive, né? Meio de família, você sabe como é que é. Já Sim, teve umas coisas que eu falei a respeito disso. Às vezes pode melhorar, às vezes pode melhorar. Porque não depende de mim a coisa. Eu sei como que eu quero viver hoje, eu sei o meu propósito hoje, eu não tenho dúvida do que eu quero. Só que eu não posso impor isso às pessoas. exato. Sim, Gabriela. Então, eu não É, estou assim, Ah, fora do desculpa. contexto, bem dentro da história. Tá bom, Sim, obrigado. sim. Quando Sim, eu virar a Gabriela. mãozinha, É, tudo bem, não tem problema. que, que a Darcy falou que confiar em Deus e viver a vida real é outra coisa. Ela falou isso, né? Ela falou confiar em Deus é uma coisa, aí viver a vida real aqui é outra coisa. Sim, Aí, aí eu lembrei que tem muita gente que acha que você vai confiar em Deus, aí você desiste de tudo, tô confiando em Deus, vai dar tudo certo. é, fulano, ele botava o pé no meio do caminho, você tropeçar, não vai botar mais. Aí quando você vê o pé tá lá, você já bateu com a cara lá no chão. Pronto. Se é, trocar mesmo, você, então vai, você anda prevenido. quando você é uma pessoa que se prepara, é prevenido, é uma pessoa que está pensando em qual decisão você vai tomar, dependendo a situação do que acontecer, você continua crendo em Deus. Por quê? Porque quando não houver o que fazer, você sabe que Deus vai intervir. Então, se Deus me deu inteligência, se Deus me deu capacidade de pensar, se Deus me deu poder de criar, criar cenários, nós podemos fazer isso. Os animais não podem fazer isso. O leão, ele não fica pensando, peraí, eu vou pensar qual é o melhor caminho, porque vai que o outro animal vai. Não, ele vai pelo instinto dele de caça. Nós que somos seres espirituais e habitamos em um corpo, nós podemos pensar no pior cenário e sermos precavidos. Isso não invalida a nossa fé. Isso só faz com que a nossa fé se fortaleça ainda mais. É claro que se Deus permitir que algo aconteça, mesmo com todas as precauções, nós vamos enfrentar. Porque antes de qualquer defesa externa, nós temos que ter uma defesa interna, espiritual, preparados para enfrentar o monte ou o vale, atravessar qualquer situação sabendo que Deus está conosco. Então, é muito importante a consciência da fé. Depois nós vemos a luta, né? A parte mais enigmática do texto é a luta de Jacó com o anjo, verso 25 do capítulo
32, vai falar sobre essa luta. E ficou Jacó só, e lutou com um homem, com ele, até levantar-se a aurora. Ou seja, ele ficou ali a noite toda lutando com aquele anjo. E essa luta, nós podemos avaliar, existem muitas interpretações desse texto. Quem era esse homem que lutou com Jacó? Então, há quem vai dizer que era o anjo protetor de Esaú, que veio para lutar contra Jacó antes mesmo de Jacó encontrar com Esaú. Há quem vai dizer que era uma manifestação do próprio Jacó, ou seja, que Jacó lutou com ele mesmo. Jacó lutou contra a sua própria, com as suas próprias deficiências, para ele vencer a guerra interna, a guerra espiritual, emocional. Então, ali foi uma batalha interna, uma luta interior que ele teve. Há também aqueles que defendem que foi uma visão profética mais profunda, né? E há também uma visão que foi um encontro divino ali, a manifestação divina do próprio Deus para corrigir Jacó. Quando nós lemos... Oi, Gabriela. Sobre o anjo, era tipo, como que ele sabia que era um anjo e era tipo, porque o anjo não tem características humanas, né? Seria tipo uma sombra com asas? Não, os anjos, eles se apresentam na Bíblia de várias formas, Gabriela. Os anjos se apresentam na Bíblia de forma humana, com cabeça, mãos, pés, como os anjos se apresentaram a Abraão, os 3 anjos, e ele não sabia que eram anjos. E quando os anjos se apresentaram, ele preparou ali uma refeição, e os anjos sentaram e comeram com Abraão. Então, os anjos, eles aparecem na Bíblia em forma humana. Os anjos aparecem também com asas. A Bíblia fala sobre os anjos que tinham 6 asas. 2 asas cobriam o rosto, 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam. Então, eram anjos com 6 asas. E os anjos mensageiros, aqueles enviados por Deus para trazer uma mensagem ao povo, geralmente eram na personificação humana, eles tinham estrutura humana. Os anjos que foram resgatar Ló, lá em Sodoma, que é o que foi visitar Abraão, eles tinham forma humana. Então, os anjos passavam bem desapercebidos. Nós contamos até a história aqui da nossa experiência, que possivelmente foi com um anjo que nos resgatou ali num dia que o carro teve um problema. Então, você pode encontrar com um anjo, você pode conversar com um anjo e nem saber que é um anjo. Então, isso pode acontecer. Aqui no caso, a Bíblia fala que foi um homem, né? A palavra que aparece é a palavra ish em hebraico. Ish é homem. Então, apareceu um homem e conversou com ele, e lutou com ele. Mas ele entendeu, o texto diz assim, e ficou Jacó só, e lutou com o homem, com ele, e viu que não podia com ele, e tocou-lhe a juntura da coxa, e desconjuntou-se a juntura da coxa de Jacó em sua luta com ele. Então, naquele momento de luta que ele teve com o homem, mais para frente nós vamos ver aqui no verso 28, e disse-lhe, qual é o teu nome? E disse Jacó. E disse Jacó. E disse, não, Jacó, não será mais teu nome, senão Israel, pois lutaste com o anjo de Deus.
Então, aqui nesse momento, o anjo se revela como anjo, pois lutaste com Deus. Ou seja, até a minha Torá aqui está entre parênteses, anjo de Deus. Então, ele descobre nesse momento. A palavra aqui em hebraico para lutar, né, é uma palavra que vem da raiz do pó, ou seja, a ideia é que Jacó, ele lutou até o limite de si mesmo, ou seja, ele lutou até, como se, claro que é um figurativo, né, mas lutou até se transformar em pó, ou seja, a luta para que ele pudesse alinhar a sua vida ao propósito divino. Então, veja, Jacó, ele é a personificação de uma pessoa que venceu, por exemplo, financeiramente. Jacó já estava bem financeiramente. Ele venceu emocionalmente, maritalmente, porque ele já tinha casado, inclusive, com duas mulheres, com Lia e Raquel. Jacó já estava realizado como pai e já tinha muitos filhos. Só que ainda faltava Jacó alinhar-se com o propósito divino. E o propósito divino não era Jacó viver lá com Labão. O propósito não era ele viver lá com Labão. O propósito era ele se dirigir em direção à terra dos pais, ter esse tratamento emocional, receber um novo nome, e que seria o nome que seria lembrado por toda a nação, que é Israel. Então, o toque que ele recebeu no quadril é o símbolo da vulnerabilidade. A transformação, ela sempre deixa marcas. Pessoas que são transformadas, elas têm marcas na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, da transformação que viveram pelo poder de Deus. Então, a mudança de nome, que está em Gênesis 32, 28, teu nome não será mais Iacov, mas Israel, pois lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Ou seja, Iacov significa, eu já disse para vocês, aquele que agarra, né? Ou seja, é um aspecto inferior. Israel é aquele que luta com Deus, ou aquele que é reto para Deus. Então, daquele que agarra para aquele que é reto diante de Deus, houve uma mudança. Pode falar, Darcy. Essa parte aí, da luta do Jacó, também o compromisso dele era muito grande, espiritual, porque ele tinha que dar, ele era separado para dar continuidade da promessa de Abraão. Sim, É isso? exatamente, que é o propósito que Deus estabeleceu lá com Abraão. E aí esse homem aí, provavelmente, o certo mesmo é o anjo do Senhor para lutar com ele, que inclusive deu um nome a ele, o nome oficial, que era Israel. Isso aí me faz entender assim, parte É. aí. Ele teve que ter essa luta, porque aí ele passou a ter convicção de que realmente ele era o cara, pronto. Veja que, olha só o que está nesse texto, algo muito lindo. A vitória de Jacó está na derrota que ele teve. A derrota dele foi a vitória. A derrota no mundo físico foi a vitória no mundo espiritual. Porque ele perdeu. E ele saiu mancando da batalha. Só que ele venceu espiritualmente. Por quê? Porque quando ele perde, ele sepulta o velho eu. Ele sepulta o Jacó. Quando ele sai do val de Jaboque, ele sai agora Israel.
Isso aqui é muito importante. Qual é a aplicação espiritual disso que nós estamos conversando? É o que eu falei nas lives, e eu venho falando, porque parece que as coisas mais simples as pessoas se perderam e não entendem mais. O que é a conversão? A conversão é a sepultura do velho eu. O que eu penso, o que eu acho, as minhas crenças, os meus valores, são sepultados na conversão. Ou seja, o batismo nas águas é a representação da sepultura do meu eu. Então, quando alguém diz assim, por exemplo, sabe o que é, Marcelo? Eu até gosto da igreja, dependendo da igreja que a pessoa foi, ela gosta do movimento, das luzes, às vezes a palavra empolgada do pastor, aquele movimento que o pastor faz para trazer pessoas e tal. A pessoa gosta daquilo. Mas quando lhe é apresentada a palavra de Deus, olha, você precisa morrer, precisa sepultar. Porque eu não concordo e tal, então, mas essa parte nós temos que sepultar. Por quê? Porque se o velho eu não for sepultado, você vai ficar a vida toda guerreando contra Deus. Estava até conversando com a minha esposa sobre pessoas que você percebe que a pessoa está numa guerra de conversão, porque a pessoa acredita que se converteu, mas fica pulando de um lugar para o outro, porque a pessoa acha que o problema da vida dela é acertar a igreja. A hora que eu acertar a igreja, a minha vida vai mudar. Por quê? Porque a pessoa não entende que o que vai mudar a vida é quando você reconhece o que é a conversão. É quando você está disposto a morrer. E a sua opinião, a partir desse momento, é o que está na palavra de Deus. Essa é a sua opinião. Veja, a Bíblia diz: não sente com o ímpio, não peça conselho para o ímpio. Então, o que eu tenho que fazer? Não pedir conselho para o ímpio. Não coloque a sua mesa o praguejador, o maldizente. O que eu tenho que fazer? O que a Bíblia diz. Então, a partir do momento que eu sepulto o velho eu passo a viver agora segundo aquilo que é o pensamento de Deus expresso na palavra de Deus. Então, isso é tão simples, mas é tão difícil para muitas pessoas entenderem. E isso gera uma luta na alma, isso gera uma guerra emocional, espiritual. Por quê? Porque isso exige mudança de identidade. Eu deixo a minha identidade e assumo a identidade do Senhor. Eu assumo a identidade da palavra de Deus. É essa identidade que eu assumo agora. É isso que eu vou viver. Isso requer confronto. Pode perceber que os pastores, líderes, ensinadores que confrontam, eles não têm muito sucesso, porque as pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas querem alguém que fale algo bonito, alguém que sorria bastante, alguém que seja simpático, alguém que seja solícito. Eu até vi um vídeo de um pastor que ele disse assim: o pastor que ele é solícito, que ele está à disposição, esse ninguém quer. As pessoas querem um pastor difícil, aquele que você precisa passar por 10 pastores para chegar nele. Esse as pessoas querem, famoso, aquele pastor que ele transpira prosperidade. É esse pastor que as pessoas querem. E a minha esposa fala algo interessante também, que muitas pessoas querem ir em igrejas grandes para não serem notados. E é uma verdade, porque se você vai numa igreja grande, não vão nem perceber que você entrou e nem que você saiu. Então, muitas pessoas, elas vivem dessa forma. Por quê? Porque elas querem ter uma religião e não uma transformação. Professor, Oi? uma vez o senhor falou uma coisa também que não tinha passado pela minha cabeça, Uhum. que muitas vezes as pessoas, elas idolatram tanto o pastor que ele chega a ser assim, um intercessor entre você e Cristo. E o Uhum. senhor, a Bíblia não tem nada que
nem Jesus e nem os apóstolos mencionaram que a gente tem que ter um líder espiritual sobre a nossa cabeça. Isso nunca Imagina. passou pela minha cabeça, né? Mas as pessoas não sabem disso, e eu também não Sim, sabia. E aí, quando o senhor falou, me deu aquele estalo, eu falei, gente, realmente não existe esse negócio de líder espiritual sobre isso não você. existe. Mas Exatamente, isso não é existe. ensinar Eu fui ensinado dessa forma. Não poderia viajar sem pedir a bênção do pastor. isso, Não visitar poderia. outra igreja. Exato, você não poderia visitar outra igreja, você não poderia ir num evento de crente mesmo, evento de pessoas de Deus, sem falar com o pastor. Não podia, dependendo das pessoas que você trazia na sua casa, e o pastor ficava sabendo, eu estou sabendo que você recebeu na sua casa fulano de tal. Mas espera aí, é minha casa. Não pode, por causa você não falou comigo, e essa pessoa tem problema comigo, mas ele não tem problema comigo. Mas aí a maldição vai vir sobre você. Quer dizer, umas coisas que não estão na Bíblia. Espera, não Absurdo, existe, é um absurdo. Não existe outro mediador entre Deus e os homens que não seja o Messias. Quer dizer, quando um pastor tem esse comportamento, ele está se colocando no lugar do Messias. Quer dizer, hoje é tão absurdo, mas isso continua. Como que pode você comprou um carro e não me falou, e não pediu a minha orientação, não pediu a minha bênção, você viajou e não pediu a minha bênção. Espera aí, gente. Mas nós estamos voltando antes de Jesus. Isso é invalidar a mensagem de Jesus. Isso é invalidar a mensagem de Jesus. Porque você está invalidando que ele nos conectou diretamente com Deus. Nós não temos mais que beijar a igreja mão de ninguém. tem isso, né, professor? Sim? Não, não entendi. Nem na igreja católica tem isso. Nem aqui nos católicos tem isso mais. Antigamente tinha a celebração do beijamão, que as pessoas tinham que ir beijar a mão do padre, né? Isso nem tem mais na igreja católica. Quer dizer, tudo isso é por quê? Porque as pessoas, muitas pessoas, não têm uma experiência de conversão. Então, muitas pessoas que estão em igrejas, elas são pessoas que elas não são benquistas na família, muitas vezes. Muitas vezes a pessoa é solitária e ela chega numa igreja, ela é atendida, ela tem um cargo, ela tem atividade, ela tem compromisso, ela é ouvida. Bom, eu vou ficar aqui. Isso não tem nada errado nisso. O que é errado? É que a pessoa não passa por um processo de conversão. E de repente, a pessoa, sem passar por um processo de conversão, ela já está cuidando de outras pessoas. Então, pare para pensar. A pessoa não se converteu, ou seja, ela não morreu para essa vida, ela não está vivendo um novo nascimento, ela é um Jacó ainda, ela é um Jacó e ela vai cuidar de outro Jacó. É o que a Bíblia fala, um cego guiando outro cego. Imagina o que é que vai dar. E isso está por aí nas igrejas. Oi, Gabriela. Muito. Você estava falando do pastor, que muitas vezes os pastores eles acham que só porque eles estão lá na igreja, espalhando a mensagem, eles têm a liberdade de saber de todos os detalhes da sua vida, que se você fizer alguma coisa que ele não gostar, ele vai cair uma maldição sobre você. É um absurdo isso. É um absurdo. O que é que nós temos que seguir? É o que a Bíblia diz. Então, quando um pastor diz, olha, você não pode viajar sem falar comigo. Fala, mas onde está isso na Bíblia? Isso não existe na Bíblia. O pastor é alguém que vai orientar você na palavra de Deus. Ele não é seu dono, ele não é seu tutor, nem tutor espiritual. Ele não é seu líder espiritual. Ele é alguém que está ali para ajudar você na jornada da fé.
E deveria ser assim. Mas, infelizmente, não é assim. E por quê? Exatamente porque as pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas não querem um pastor que vá mostrar para elas o pecado que elas estão cometendo. Então, vai vivendo aquela vida meio sal, meio açúcar, né? Meio doce, meio salgado. Olha, não aperta muito, porque senão espana. Não, a pessoa vai embora. E vai assim, por quê? Porque a igreja tem conta para pagar, tem compromissos, e vai levando, e vai levando, e vai levando. Nós temos que viver a palavra. Nós temos que viver a palavra. Graças a Deus, tem muita gente fazendo o correto, fazendo o certo, mas essas pessoas não vão estar nos holofotes. Não vão estar nos holofotes. Outro dia eu vi um vídeo, uma pessoa muito famosa pregando, usando todas as técnicas do PNL, Programação Neurolinguística, fazendo o que é chamado na PNL seeding. O que é seeding? É quando a pessoa vai falando e vai vendendo. Então, sabe, o meu livro e tal, ai, sabe, e a minha gravação, sabe, e o meu isso. A pessoa está vendendo no meio da mensagem, no púlpito, no meio da pregação, a pessoa está vendendo que é a programação neurolinguística, usando isso abertamente. E aí, na sequência, conta uma piada, uma coisa engraçada, e a pessoa ri, e aquilo entra na mente da pessoa. Quer dizer, as pessoas, elas não querem ser confrontadas, elas querem passar um tempo e querem ter o descargo de consciência de que ela serve a Deus. Não, eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo a Deus. Eu faço parte de uma denominação, mas ela não está sendo confrontada, ela não está deixando de ser Jacó para se tornar o propósito de Deus e seguir o propósito de Deus. Agora nós vamos para o encontro entre Esaú e Jacó, a reconciliação e a sabedoria. Né? Gênesis 33, verso 4, nós temos esse reencontro quando Jacó e Esaú, é um dos versículos mais emocionantes, porque imagine, Jacó está naquela tensão, Jacó está naquela situação, o que é que vai acontecer? E do outro lado, também Esaú está naquela tensão, o que é que vai acontecer? E a Bíblia diz que, verso 4 do capítulo 33, e correu Esaú, e correu Esaú ao seu encontro, e o abraçou, e lançou-se a seu pescoço, e beijou, e choraram, e levantou-se os olhos, e viu as mulheres e as crianças, e disse: Quem são estes? E disse: Os filhos que Deus, com sua graça, deu ao teu servo. E chegaram as servas, elas e os filhos, e prostraram-se. E chegaram também Leia e seus filhos, e prostraram-se. E chegaram José e Raquel, e prostraram-se. E disse: Que é todo esse acampamento que encontrei? E disse: Para conseguir graça aos olhos de meu senhor. E disse Esaú, escute isso aqui, ó. E disse Esaú: Tenho para mim bastante, meu irmão. Ele disse para Jacó. Olha a resposta de Jacó, um homem transformado já. Seja para ti o que é teu. E Jacó disse: Não te rogo que, se agora conseguir graça aos teus olhos, tomarás meu presente de minha mão, pois ver teu rosto foi como ver o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Toma, rogo, o meu presente que foi trazido para ti, que Deus me fez misericórdia, porque eu tenho tudo. Veja, Esaú, ele disse, eu tenho bastante, mas Jacó disse, eu tenho tudo. Uma grande diferença. Porque aquele que não anda com Deus está buscando acumular.
Aquele que anda com Deus tem convicção de que tem tudo. Aquele que não anda com Deus, ele quer acumulações, ele quer juntar, ele quer mostrar os números. Aquele que anda com Deus, ele já sabe que tem tudo. Aqui é um homem transformado, Jacó. Aqui é um homem completamente transformado. Ou seja, aquela tensão que houve do encontro, e agora os dois estão exatamente como eles estavam no ventre da mãe, agarrados, um ao outro. Que coisa linda. Eles estavam agarrados. E certa vez eu preguei sobre esse texto e eu disse que o fato de Jacó ter segurado o calcanhar do irmão não foi para passar na frente dele, mas quando o irmão foi sair, ele agarrou no calcanhar do irmão e disse: Fica aqui, pensou, fique aqui, está tão bom aqui porque você vai sair. E a vida os separou, mas lá na frente a vida os fez reencontrar novamente e se agarrarem novamente em comunhão. Então isso é muito lindo, porque esse é o desejo de Deus. O que separou Jacó e Esaú foram as coisas. Veja que o prato de lentilha que Esaú recebeu e a primogenitura que Jacó recebeu, nesse momento aqui, o tanto que Jacó deu para Esaú transcende o que ele recebeu do prato de lentilha. Então, quando você é uma pessoa transformada, você não fica apegado às coisas. Você usa tudo que você tem para manter a comunhão nesse mundo, a harmonia espiritual, que é muito importante. Então, alguns dizem que ele realmente perdoou o irmão. Outros vão dizer que o abraço tinha outras intenções, ou seja, de que Esaú teria abraçado ele com intenções ambíguas. Mas o texto ele destaca a reconciliação, que eles se reconciliaram e que houve ali algo muito lindo após 20 anos, que foi a reconciliação. Então, Yaakov, ele se curva 7 vezes como um gesto de humildade, não um gesto de servidão, mas um gesto de humildade. E é uma restauração da honra, o pedido de perdão. A sabedoria do distanciamento, Yaakov não aceita seguir com Esaú. Ele mantém a paz, mas não se mistura nos caminhos. Então, aqui é interessante, muitas pessoas perguntam sobre isso. Marcelo, como é que eu vou perdoar aquela pessoa? E eu tenho que conviver? Não, aqui nós temos a resposta. Jacó perdoou, houve o abraço, eles choraram juntos, mas assim que terminou, cada um seguiu o seu caminho. Jacó seguiu o seu caminho, Esaú seguiu o seu caminho. Então, um erro a não se cometer é você querer reconstruir algo que foi destruído pela traição. Você perdoa, mas cada um segue o seu caminho. Cada um vai viver as suas experiências com outras pessoas, vão seguir o seu caminho. Então, Jacó não cometeu esse erro. Esaú também não cometeu esse erro. Cada um seguiu o seu caminho. E quando há um desejo muito forte da pessoa que cometeu o erro de querer ficar com você, é porque a pessoa está com más intenções. Não, sabe o que é? Eu quero reparar o erro. Não, 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 você já reparou. O perdão é o suficiente. Siga o seu caminho e trabalhe para que isso não aconteça mais na vida de ninguém. Siga o seu caminho. É o mais importante. Muitas vezes, algumas pessoas têm a ideia de que
fulano de tal é responsabilidade sua. Não, sabe, eu tenho que perdoar a pessoa, eu tenho que continuar com a pessoa, porque a pessoa, e se a pessoa morrer e for para o inferno, a alma daquela pessoa não é responsabilidade sua. Cada um cuidará da sua própria alma. Cada um responde pela sua própria alma, pelas suas próprias palavras. Nós não somos responsáveis por ninguém. Nós somos responsáveis por nós mesmos, ou pelo seu próprio eu. Então, perdão não significa falta de discernimento. A paz não significa falta de fronteiras. E quando nós sofremos um revés na vida, nós temos que aprender que se isso aconteceu é porque havia uma brecha, havia o muro nosso estava muito baixo. Então nós temos que levantar o muro para nos proteger melhor para que isso não aconteça de novo. Sim, Gabriela. É que você falou que se a pessoa morrer e foi pro inferno, se ela foi pro inferno, se ela, mesmo se ela tivesse se perdoado, ela ia ir pro inferno. Se ela foi pro inferno, porque a alma dela não tá boa, e a culpa é sua. Você falou igual o Neto agora. Eu ia pro inferno. E ela, nós não somos responsáveis pela salvação de ninguém. Nós temos que cuidar da nossa salvação e orientar as outras pessoas. Ah, eu sou responsável. Muitas pessoas têm esse pensamento, infelizmente. E aí nós chegamos no ponto onde Diná, em Xerém, e acontece lá a violência, desonra e a justiça. No capítulo 34, né, é um dos episódios mais difíceis da Torá, que Diná sai para ver as filhas da terra, que é um símbolo de um contato com uma cultura perigosa, uma cultura diferente. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós acessamos culturas diferentes. E muitas pessoas se perdem permitindo que aquilo que não é de Deus fique rondando a sua vida. Eu já contei aqui o depoimento que ouvindo um podcast, eu senti uma dor no corpo. E quando eu desliguei aquele podcast, a dor foi embora e nunca mais voltou. Quer dizer, havia uma questão espiritual. A questão espiritual, ela é muito séria. O envolvimento com pessoas que estão envolvidas em questões espirituais profundas é muito perigoso. Em Xerém, acontece a desonra, né? Ou seja, ela é violentada. A reação dos filhos, né, dos irmãos de Diná, Simeão e Levi, que vão defendê-la, né? Ou seja, todo aquele povo se circuncidou, fizeram o acordo com Jacó. Imagina, Simeão e Levi só olhando. É acordo? Que acordo o quê? A hora que eles fizerem a circuncisão, eles vão estar fracos. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos matar todos eles. E foi o que aconteceu. Eles foram lá e mataram a todos. Ou seja, Sherem cometeu um crime grave. Os irmãos exageraram na justiça, porque o homem não sabe fazer justiça. Yaakov, no capítulo 34, ele reprova severamente o extremismo dos filhos. Qual é a lição espiritual que nós temos desse trecho? Que o zelo e o discernimento, ou melhor, sem zelo e sem discernimento, pode acabar gerando muita violência.
Então é importante o discernimento, é importante a prudência, o zelo. A justiça da Torá deve ser equilibrada, não deve ser impulsiva. Nós não devemos agir da maneira que a Bíblia não diz para agir. Então, muitas vezes, a pessoa, eu sou a favor de pena de morte, tem que matar mesmo. Espera aí, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tem que amar os inimigos. Eu lembro que eu disse isso para uma pessoa certa vez, e a pessoa disse assim, Marcelo, mas não é fácil. A Bíblia não diz que seria fácil. A Bíblia diz para amar, mas ela não disse que seria fácil. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse: vão perseguir vocês, vão querer matar vocês, assim como estão fazendo comigo. Mas tende bom ânimo. Então, nós temos que entender as dificuldades dessa vida e que nós não somos capazes de fazer justiça. Nós sempre vamos errar na justiça, seja para mais ou para menos. Aqui no caso, os filhos, os irmãos de Diná, né, Simeão e Levi, eles erraram na dose, matou a todos. Marcelo, mas como fazer justiça nessa situação? Acabei de falar. Nós não sabemos fazer justiça, porque nós agimos pelo ímpeto da situação. Muitas vezes nós não buscamos o discernimento. Quantas vezes você já assistiu a televisão e dá a notícia lá, fulano estuprou cicrano, e você já fica com ódio daquela pessoa. Você já conversa com um amigo e no ponto de ônibus você fala, tem que matar esse fulano. Como é que pode? Você nem sabe se é verdade. Você nem sabe se aconteceu, mas você já fez um juízo de valor. Você já julgou e condenou a pessoa. Isso é muito ruim quando nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. E aí nós temos aqui em Betel, Jacob volta a Betel, né? Bet-El, né? Que é a casa, Beit, né? Beit-El. Beit é casa, casa de Deus. Deus renova a aliança com Jacó, no capítulo 35, verso 1. Deus diz, eu sou o Deus de Beit-El. Então aqui Jacob, ele constrói um altar, ele purifica a sua família, ele renova o compromisso com Deus. Depois nós temos a morte de Raquel, que Raquel era a mulher que Jacó amava, né? Vocês sabem a história lá, ele trabalhou por Raquel, recebeu Lia, depois trabalha por Raquel, né? Recebe Raquel e trabalha mais 7 anos. O nascimento de Benjamim, que é o Ben-Yamin, filho da minha mão direita, ela o chama de Ben-Oni, filho da minha dor. E Jacó, ele renomeia, né, o filho, que depois ficou famoso nesse nome, como Ben-Yamin, filho da minha mão direita. Ou seja, a dor, ela é transformada em um destino. Depois a Paraxá fala sobre a morte de Isaac, né, o encerramento de uma geração, né, foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e agora o Deus de Jacó, que é o terceiro da tríade dos patriarcas. E termina a Paraxá com a genealogia de Esaú, né, o mundo de Edom, né? Ou seja, a Paraxá, a Torá, dá um espaço para Esaú. Eu acredito que foi até fruto do perdão, para mostrar que as nações têm um propósito. Eu acredito nisso, que cada nação ela tem um propósito divino para cumprir. Nós temos que encontrar o nosso propósito aqui do Brasil, né?
que Deus nos deu, né? Que, infelizmente, as lideranças do nosso país estão perdidas. Deus dá esse espaço na Paraxá para mostrar que Deus cumpre as promessas, capítulo 25, versículo 23, e para preparar o cenário geopolítico do futuro de Israel como nação. E nós concluímos com grandes lições dessa paraxá. Primeiro, que o confronto do passado com o passado é necessário. E uma hora você tem que confrontar o passado e resolver as suas questões com o passado. Todos nós temos que resolver as nossas questões com o passado. E Yaakov, ele só avançou quando enfrentou o seu passado, que era Esaú. Se você não enfrentar o seu passado, você fica aprisionado nele. É necessário enfrentá-lo para que você vá para o próximo nível espiritual. Nós aprendemos nessa paraxá que toda transformação espiritual ela envolve luta, guerra. Então Israel, ele nasce no escuro, na luta com Deus, sozinho ali. Então, tudo que nós queremos, nós vamos conquistar sozinhos, na luta, na batalha. Veja que Jacó conquistou o seu nome Israel lutando sozinho com Deus. Davi conquistou o trono lutando sozinho lá no pasto. Então, o próprio profeta Isaías, o próprio profeta, oh meu Deus, fugiu, profeta Elias lutou com Deus na cova. Veio na cabeça Ezequiel, de onde que eu tirei Ezequiel? O profeta Elias lutou com Deus na cova, sozinho ali. Ou seja, ele achava que estava tudo perdido. Ele teve ali a sua guerra, o seu Peniel. Jeremias lutou com Deus sozinho, dentro da cova. Quando parecia tudo perdido, desceu uma corda ali para tirar 32 homens, para tirar Jacó do fundo do poço. Então, todo aquele que quer vencer precisa aprender a lutar sozinho. E como é que esse povo, a geração Nutella, que não se converte, vai conseguir lutar sozinho? Não consegue. A pessoa corre para a igreja. Ai, meu Deus, eu tenho que ir na igreja hoje, porque tem conta para pagar. A pessoa não sabe lutar sozinho. A pessoa não sabe. Aí eu vou ligar para o bispo fulano de tal para receber a oração, o óleo que trouxe lá de Israel. A pessoa não sabe lutar sozinho. Não sabe. Aí eu preciso ligar para o meu líder espiritual, dessa região espiritual. Quer dizer, as pessoas não sabem ter as suas lutas sozinhos para conquistar, como Jacó teve a sua luta, como o próprio Moisés teve a sua luta lá diante da sarça pegando fogo, ali Deus se manifestou. Então veja, sozinhos. O próprio Abraão teve a sua luta ali no Monte Moriá, sozinho com o seu filho. O filho era apenas parte do processo, mas não sabia o que estava acontecendo. Abraão teve que vencer sozinho. Então, a conversão vai levar você a ter o poder de vencer sozinho. É claro que depois você vai precisar, como Davi precisou, de muitas pessoas para ajudá-lo, como Moisés precisou de muitas pessoas, e foi até aconselhado: olha, você precisa arrumar mais gente, Moisés, senão você não vai dar conta. O sogro o aconselhou, mas o start, o começo, é sozinho. Não espere que alguém vai apoiar. E o perdão não é falta de sabedoria. Yaakov reconcilia, mas mantém os limites. A justiça precisa ser medida. O episódio de Diná é um alerta sobre os extremismos, e Deus, ele restaura os ciclos no retorno a Beit El e Yaakov
se reconecta com o seu propósito e segue firme o seu propósito, e aí o seu pai pôde morrer tranquilo, porque o filho estava bem encaminhado. E aqui nós concluímos a Paraxá Vaishilar, e uma Paraxá muito bonita. Amém? Amém. 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 Ainda bem que, graças a Deus, eu já tive até dias no meu início, eu procurava, né? Não sou a perfeição, é claro. Eu procurava a pastora para me orientar, porque está difícil, botava a mão na cabeça. Mas como foi passando, aí não mudava em nada, eu só falava. Aí depois eu ficava pensando, pô, agora ela está sabendo da minha história. Aí aquilo me irritava. Aí eu me sentia assim, eu falei, pô, mas eu sou tão mesquinha. Aí o que que eu depois passei a fazer? Situações adversas a gente tem, elas surgem. Hoje em dia, o que que eu faço? Ó, eu não vou falar porque eu não quero falar o que não deve. E eu comecei a pegar, eu pegava a Bíblia e aleatoriamente pegava um livro lá da Bíblia e começava a estudar aquele livro, começava a falar com Deus, ó, Senhor, eu não sei o que fazer, porque eu não estou conseguindo nem pensar a respeito. E às vezes eu ia deitar, às vezes começava a chorar e dormia e ficava tranquilo. No dia seguinte eu acordava bem melhor mediante a situação que eu estava vivendo. A situação continuava, eu que mudava. Aí fiquei nessa busca de estudar, de estudar, de estudar. Muito bom, é isso mesmo. A busca, não que nós não temos que nos aconselhar e Então, tal, eu comecei a fazer isso e eu continuo fazendo isso. sim. Não comento nada com alguém, que negócio de ir para a igreja, inclusive os negócios de estar pedindo, pastor, ora por mim, ciclano, ora. Eu não gosto muito desse negócio. Porque, Aham. de repente, é uma pessoa bastante do contra. Porque qualquer coisinha as irmãs, pastor, ora. E, pô, peraí, você não pode orar, não? Sei que agora nós temos o livre acesso, Sim, nós eu temos. penso, não, que eu não posso chegar para o senhor, pastor, me ajude em oração aí, porque o negócio está, não estou conseguindo nem orar. Pode até acontecer, mas não daquele vício que todo dia, toda semana, tem que sair correndo. Eu até nem vou na igreja. É E verdade. quando eu fiquei chateada, porque a gente está vendo que eu não li aquilo na Bíblia, eu também encontrei aquilo, e é um livro bastante conhecido, e o cidadão está falando aquilo ali, o contrário, aí você vai discutir com ele, não funciona. Eu não Não vou mudar funciona. as pessoas, não vou mudar a história. É Eu verdade. aprendi tudo aí, que eu tenho que mudar eu. Eu tenho que tratar de mim. Eu tenho que cuidar de mim. Eu não tenho que ficar olhando o outro. É Para que o verdade. outro vê a mudança em mim. Então, eu tenho que cuidar de mim. E eu estou agarrada nesse negócio aí. É isso. É fácil? Não. Mas ninguém me disse que Não, não era é fácil. nada. Nada é Falando aqui fácil. nessas poucas tempos que eu estou com a Bíblia na mão, agora estou orando também, eu não encontrei essa palavra aqui, fácil, fácil. Eu Não, não achei. Pode estar por aqui, em algum lugar que eu não achei. Não. não, nada é Então, fácil. Tudo é uma batalha. Mas com o e Espírito de Deus fica mais fácil. Quando tá fácil, desconfia. Se estiver muito e fácil, desconfia. Pula fora. puxa, colocou pra gente, e aí quando a gente dormiu. É isso Quando tá mesmo. muito caro, confio. Quando tiver muito Ah, fácil, desconfia, né? o negócio está Tá muito muito fácil, fácil. tá? É golpe. É golpe. É. O negócio está muito colorido, está muito assim, meio que. Pô, não tem nada aí para atrapalhar